Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muito se tem falado da nossa transição, da passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Naturalmente que em outras religiões existe uma outra conotação, sem fugir do aspecto original, que é do crescimento, da mudança geral no nosso planeta, deixando de ser um mundo de sofrimento, passando a vivenciar um mundo de paz. Jesus nos orientou, quando de sua passagem, ensinando-nos como nos portarmos para merecermos continuar a nossa trajetória. A doutrina espírita nos exemplifica com o degredo de Capela, os espíritos que habitavam a constelação de Cocheiro e que foram degradados aqui no nosso planeta, em função de não terem acompanhado o processo de evolução. Tal situação se dará conosco. À medida que nós avançarmos, vamos continuando a permanecer no nosso planeta, a evoluir junto com ele. No entanto, aqueles que permanecerem no mal, resistentes a se colocarem numa posição diferenciada, naturalmente que serão encaminhados para um mundo mais primitivo, mais atrasado, onde haverá prantos e ranger de dentes, segundo o próprio Jesus. Os ensinamentos nos alertam de que haverá separação do joio do trigo, que é justamente o que acabamos de dizer. Aqueles que estão numa condição melhor permanecerão, e aqueles que estão numa condição que mais atrapalha do que ajuda, naturalmente partirão para um outro mundo, para dar continuidade ao seu processo de crescimento. E é natural que, com o passar dos tempos, tendo aprendido, voltarão ao mundo de origem, para estar com seus entes queridos, com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que partilharam com eles a reencarnação. Por outro lado, estarão contribuindo, já que estão numa condição superior em termos intelectuais, no progresso daquele mundo para onde forem remanejados, como ocorreu no nosso planeta, quando os capelinos para cá foram deslocados, encontrando o mundo primitivo, ajudaram no processo de crescimento intelectual, o avanço da agricultura, a escrita, o crescimento em geral, a formação de sociedades, de grupos, e hoje nós estamos nesse planeta numa condição bem mais adiantada do que ao tempo em que eles aqui estiveram. Mas, à medida que o tempo foi se passando, eles foram retornando ao seu mundo de origem. Então, aquelas grandes civilizações, como a chinesa, como a egípcia, os indo-europeus, os gregos, naturalmente foram de volta para os seus lares de origem e deixaram a, a sua, o seu princípio aqui conosco. No entanto, em função do nosso atraso, ainda não tendo as mesmas condições deles, entramos no processo de decadência. Mas continuamos em marcha e aos poucos vamos chegar a essa condição superior. Então Jesus nos orienta quando diz que o reino dos céus pertencerá aos mansos, aos humildes, aos puros de coração. E assim nós façamos uma análise. Estamos verdadeiramente nesse estágio? Somos verdadeiramente mansos, humildes e bons, pessoas dignas? Basta observarmos no dia a dia, nos eventos normais, no contato com nossos semelhantes, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na escola, seja onde estivermos. Como é que nós nos portamos? Com bondade, com mansidão ou com agressividade? Analisemos se fosse hoje o evento previsto, se viesse a rede para apanhar os peixes conforme o ensinamento de Jesus na sua lição,
se nós estaríamos sendo escolhidos pelos pescadores ou seríamos atirados fora de volta ao mar ou para o pranto e ranger de dentes em outros mundos. Então, meus irmãos, é essa análise que nós precisamos fazer diariamente. E se nós detectarmos ainda alguma imperfeição, alguma limitação, precisamos fazer esforço para mudar, porque nós não sabemos o tempo que irá acontecer toda essa promessa, tudo aquilo que foi previsto por Jesus. Então nós vamos encontrar um homem e seu filho numa fila que se dirigia à entrada de um circo. À sua frente, apenas uma família. Era um casal com cerca de 8 filhos, 8 crianças, de mãos dadas, 2 a 2. E eles observavam, principalmente o menino observava, a alegria das crianças, falando do que iriam ver, do que iriam encontrar dentro do circo, aquela empolgação toda. A esposa, feliz, olhava, admirada, orgulhosa do seu esposo. E ficaram ali seguindo quando o homem chegou e perguntou quanto estava o ingresso. Foi dito a ele um valor que ele gelou, ficou pálido, meio constrangido. E o homem que estava atrás com o menino, observando a situação, pegou a nota de $20 e a atirou discretamente no chão. Tocou no ombro do homem que estava à sua frente e falou: Senhor, o senhor não percebeu, mas caiu uma nota do seu bolso. E o rapaz, percebendo o que estava acontecendo, apanhou a nota, muito agradecido, cumprimentou ao homem e disse: o senhor não sabe o benefício, o bem que está fazendo para a nossa família. Muito agradecido, comprou ingresso, entrou feliz com as crianças. E o homem que estava atrás com a criança, com o menino, deu meia volta, se dirigiu ao carro e foram embora. Naquele dia, eles não assistiram à apresentação do circo. É isso que Jesus nos ensina. É isso que nós precisamos vivenciar. Fazer o bem no momento em que o bem solicitar a nossa intervenção. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.